Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso podcast semanal. A gente está muito feliz que a gente está crescendo, né? Nossos números estão crescendo. O nosso número de visualizações, as pessoas estão assistindo, mandando e interagindo com a gente, que eu acho que é o mais legal, né, Ricardo? As pessoas estão mandando mensagem, estão mandando tema para a gente. Inclusive, eu recebi uma mensagem que você pode falar dela. Talvez até o podcast seja mais ou menos o mesmo tema, né? Uhum. Mas a gente está recebendo muitas mensagens, a gente quer agradecer e vamos continuar assim, né? Se inscrevam no canal, deem aquele joinha pra gente, que isso também é muito importante, a gente saber se vocês estão gostando dos conteúdos, porque na verdade a gente faz os conteúdos para as pessoas, para que elas tenham interesse, para que essa discussão cresça e para que a gente cresça como comunidade falando sobre esses temas que são de interesse, né, de todas as pessoas que estão envelhecendo. Esse é o nosso objetivo, né? O objetivo do podcast, o objetivo, enfim, da maioridade e do Maioridade Podcast é esse, a gente colocar o envelhecimento, uma discussão em pauta, né? Essa discussão do envelhecimento em pauta, ajudar e agregar na saúde das pessoas que estão no processo de envelhecimento, né? Perfeito. E assim, eu acho que todos esses temas que a gente tem discutido, eles se interconectam, né? E a gente convida para as pessoas que não viram os anteriores que vejam, porque são assuntos interessantes e que de repente ajudam muito a você mudar a sua visão sobre a condição de envelhecer. Eu acho que isso é, assim, do ponto de vista do que a gente discute, muitas pessoas têm trazido isso, né? Que elas voltam, veem alguma coisa, têm insights sobre aquilo que a gente está conversando, mudanças e uma compreensão maior sobre esse processo tão bonito que é o processo de envelhecimento. Isso, compartilhe com os pais, com os avós, se você é uma pessoa mais nova, né? E está caindo de paraquedas aqui no podcast, compartilhe esse conhecimento com seus pais, com seus avós, com tios, enfim, para a gente chegar em mais gente, né? Perfeito. Nosso tema de hoje foi até uma das mensagens que a gente recebeu pedindo para a gente falar das zonas azuis. E daí a gente conversou um pouquinho e a gente quer fazer uma provocação, né, no nosso tema de hoje. Quais são as zonas azuis da sua vida, né? Trazer, porque isso é engraçado, isso é uma realidade meio distante. As zonas azuis é em Okinawa, é na Grécia, é dieta mediterrânea para cá. A gente sabe mais ou menos, as pessoas até entendem, tem documentário, tem tudo sobre isso, né? Que existe a dieta, existe o sono, existe a comunidade, existe a fé, são vários segmentos, várias esferas que compõem a história da Zona Azul. Então a provocação é essa: quais são as zonas azuis na nossa vida? Como a gente pode trazer e traduzir? Eu acho que é mais legal é isso. Como que a gente pode traduzir e trazer o que tem de positivo nas zonas azuis para a nossa realidade? Acho que é o principal, porque acho que a gente consegue extrair muita coisa da longevidade, do estilo, da qualidade de vida das zonas azuis, mas a gente precisa incorporar na nossa vida, né? Eu acho que você usou a palavra ali e se arrependeu um pouquinho, mas isso mesmo, é o estilo mesmo. É o estilo de vida, né? Qual que é o estilo de vida? Como que a gente pensa? E a provocação de ser, né? Qual é a zona azul que você tem na sua vida, ou que nós fazemos na nossa vida, é porque quando a gente olha esses lugares, o que a gente está pensando? A gente está pensando que são lugares onde a gente tem as pessoas com maior longevidade. A gente conta o maior número de centenários, por exemplo, né? Em Okinawa, o maior número de centenários por, né, número absoluto da população. Então, quando a gente está pensando nessa condição, puxa, mas como que essas pessoas chegam a ser, né? O que acontece? A gente tem que olhar que existe todo um sistema cultural que envolve isso. Da mesma forma, se a gente pensar na Sardenha, se a gente pensar na Califórnia, existe um sistema cultural que envolve aquelas pessoas, um entendimento de qualidade de vida, um entendimento sobre a vida, um entendimento sobre como viver bem, que permeia toda uma comunidade. Então esse estilo de vida que faz com que aquelas pessoas cheguem a determinada idade, né,
E o mais importante, né? Cheguem a uma idade avançada, mas com muita qualidade do ponto de vista da vida que eles vivem. Então não é chegar acamado, não é chegar hospitalizado, não é chegar em cuidado paliativo, não é chegar com 12 cuidadores, não é chegar com medo de fazer as atividades do dia a dia. Não, é todo o contrário. E acho que essa é a grande provocação que a gente tem que fazer. Quando a gente pergunta quais são as zonas azuis da nossa vida, a gente está pensando, imagine, você não está em Okinawa, você não está na Sardenha, você não está em Loma Linda, você não está em nenhum desses lugares, você está no Brasil. Numa sociedade ou numa cultura que até muito pouco tempo atrás a gente nem pensava muito em qualidade de vida. Num país, veja, para quem teve a experiência de morar fora como eu tive, a gente, né, o brasileiro é preguiçoso, olha, a gente trabalha muito. E a gente trabalha muito desde muito cedo. E a gente trabalha muitas horas. Quando eu dizia para os meus amigos na Espanha que eu começava a trabalhar aqui às 6 horas da manhã, eles davam risada porque eles não acreditavam nisso. Quem começa a trabalhar às 6 horas da manhã... É louco, cara. É louco. E que eu trabalhava até às 10 horas da noite. Mas olha, eles riam. Para de contar a história. Eles dizem, né, na Espanha tem um dito que é assim, às 6 horas da manhã as ruas não estão colocadas. Ou seja, as calles não estão postas. Por quê? Não tem rua ainda para você sair. Às 6 horas da manhã não existe nem rua. Então não conta história que você vai trabalhar. Tá certo? Então a gente trabalha muito, né, durante muito tempo. A nossa preocupação, e até por conta da situação, né, que a gente tem econômica, por conta de tudo que acontece no Brasil, que a gente tem essa diferença, esse abismo, né, de classes, muitas pessoas têm que trabalhar muito e muitas pessoas não param de trabalhar. Muitas pessoas pensam, mesmo hoje a gente tem uma situação de que muitas pessoas que estão na maturidade ou que estão na velhice, que são maiores de 60 anos, 65 anos, são arrimos de família. Muitas pessoas continuam exercendo alguma atividade remunerada. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar que existe uma diferença, né, gigantesca do ponto de vista cultural e até naquilo que a gente pensa. O que é conforto para uma família brasileira, para uma família do sul do Brasil, do centro-oeste, do sudeste, do norte? E o que é conforto para uma pessoa que vive na Itália? Que estilo de vida ele quer ter? Aí entra uma diferença muito grande, né, de estilo de vida, de lá Isso, e cá. de estilo de vida, que é o que você falou naquele momento. E é uma diferença muito grande, cultural e social, né? Porque você vai pegar pessoas que estão realmente precisando sobreviver, não está pensando nem na qualidade de vida, nem no que está comendo, nem no que está fazendo. Por isso que a provocação era aonde você consegue colocar, né, uma zona azul na sua vida, na medida que você vai envelhecendo. Eu acho que onde a gente consegue encontrar esse equilíbrio, isso. Né, de ter, enfim, para as pessoas que podem se dar ao luxo de ter, né, esse planejamento, que eu acho que é um planejamento. A gente já falou disso em outro momento, isso. Que envelhecer é planejar, é um planejamento e eu acho que daí essa condição, independentemente da condição que a gente tenha, nós podemos olhar para a nossa saúde. Nós podemos olhar para a nossa saúde desde muito cedo, desde que a gente tenha uma educação adequada. E quando eu falo educação, não é só educação formal. É uma educação para a gente poder, por exemplo, compreender o que é uma alimentação saudável. E durante muito tempo, né, esse prato que a gente tem, que é o nosso diário, que é o feijão, o arroz, a salada, a carne, o ovo, é um prato altamente saudável, é um prato que alimenta. E quando a gente troca isso por comida industrializada, por fast food, a gente está fazendo uma troca que, na verdade, degenera uma possível zona azul que a gente tem. É só pegar. A alimentação, não sei se é uma das bases, né? Não sei se é a base central, mas a gente pega só o fato da população estar já acima do peso, né? A população adulta já está mais acima do peso. Isso eu acho que é um reflexo já de um descontrole. Desse primeiro pilar aí, talvez. Isso, quando você fala, né, se a gente for pensar, né, nos pilares, né, dessas zonas azuis, lembra que a gente até abordou em algum momento que a comunidade é fundamental, que esse espírito comunitário de pertencimento a algum lugar é fundamental.
E a que comunidade cada um de nós pertence hoje? Como a gente enxerga essa vida comunitária numa condição na qual cada vez mais o eu é mais importante do que o todo, né? Então, não existe nenhuma condição de você fazer nada de forma individual. Só que os êxitos são cada vez mais colocados como se fossem individuais. O eu é mais importante do que o nós, e essa é uma condição que, quando você vai para as zonas azuis, você começa a entender a importância da comunidade e do pertencimento. Por quê? Porque esse pertencimento te dá um objetivo, te dá um sentimento de que você é querido, não apenas pelos que estão próximos, mas pela tua importância para aquela comunidade. Então essa é uma condição fundamental. Qual que é outra condição? Alimentação. Por quê? Porque cada vez mais aquilo que nós somos, o que nós comemos, fica comprovado. Então a obesidade ou uma alimentação inadequada, quando a gente fala em alimentação inadequada, são os alimentos industrializados, ultraprocessados, que vão trazer para o teu organismo cada vez menos saúde. Não existe nenhum ultraprocessado, nenhum multiprocessado, nada disso que vai te trazer uma condição melhor de saúde. Por quê? Porque os alimentos, eles são ricos naquilo que necessitamos quando eles estão in natura, naquilo que nós necessitamos, né, quando eles vêm in natura, quando nós comemos o alface, o rabanete, o chuchu, o pepino, quando nós temos os alimentos naturais, né, e que vêm para a nossa mesa. E quando a gente vai olhar a dieta mediterrânea, quando você olha o que é aquela dieta mediterrânea, quando você olha o que consomem os japoneses lá em Okinawa, os gregos, você vai ver que existe essa condição dessa alimentação. Não está ali a condição do ultraprocessado, não está ali. Não tem isso não tá, o trigo em excesso, o açúcar em excesso, isso não faz parte da alimentação. Então, como modelo para a gente atingir, por quê? Simples, porque na verdade toda essa alimentação que vem contra uma alimentação natural, ela vai provocar uma série de doenças crônicas que se tornam muito mais evidentes e muito mais cruéis na medida que você envelhece. Então, quando você olha uma pessoa obesa que vai desenvolver normalmente um diabetes tipo 2, que vai desenvolver o maior risco de infarto agudo de miocárdio, de AVE, quando você tem as doenças autoimunes de forma geral, você vai ver que normalmente elas estão associadas a uma alimentação que é altamente inadequada. E não é à toa que a gente tem uma epidemia de obesidade. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas preferem alimentos ultraprocessados. Por um impacto de tudo que a gente vive em sociedade, então tem que fazer uma reflexão sobre isso. Quando a gente está falando, né, dessa condição da alimentação, é fundamental. E por outro lado, o terceiro pilar, é a atividade. Eu ia falar isso. Isso está atrelado, né? Você está com essa obesidade instaurada na população e o sedentarismo está junto. Né? Isso, exatamente. E veja, como a gente discute... Um lado alimentar e o outro lado a parte física. Isso, exatamente. Elas andam juntas. E até porque na medida que você vai engordando, cada vez mais o teu organismo vai sendo impelido a sentir fadiga. A gente sabe hoje que as adipocinas produzem substâncias que são pró-inflamatórias e que vão fazer o teu cérebro, por exemplo, estar sempre num modo cansaço, modo fadiga, modo preciso descansar. E normalmente esse descanso vem atrelado também com um pouquinho mais de comida, porque é engraçado, né? A pessoa está cansada, mas ela senta no sofá e ela precisa uma necessidade de comer alguma coisa. Por quê? Porque esses adipócitos também vão ser alimentados ali naquele momento. É o prazer que a pessoa dispõe naquele momento. Então, quando a gente está olhando essa condição e somado isso ao sedentarismo, e como a gente costuma dizer, vamos de novo, o que é importante quando a gente fala de uma zona azul? Quando a gente fala de uma zona azul, a gente está falando de pessoas de 80, de 85, de 90, que sentam para conversar com você e elas conversam. Ou seja, a saúde mental delas é mantida. Elas sabem a história que elas têm, elas sabem a história da região, elas estão conectadas, né, com aquele viver que eles têm, com as necessidades que aquela comunidade tem, não apenas com a sua necessidade, mas com a necessidade que aquela comunidade tem para continuar sobrevivendo. E isso é o quê? Isso é uma atividade intelectual constantemente
motivada, ela tem essa ação. Então isso é importante para fazer com que você, nesse sentido do pertencimento, não só pertenço, mas também sou útil. Não só pertenço, mas também discuto o que é importante para cá. Não só pertenço, discuto e ajudo outras pessoas. Então você começa a ter, além desse sentido de pertencimento, esse sentido de que você tem um valor para aquela comunidade. E isso também te impele a fazer outras coisas, também te coloca na condição de, por exemplo, partir para a execução de atividades. Sejam elas atividades de cultivo, então você tem a sua pequena horta, você tem a sua pequena... as suas frutas que você vai colher e que vai estar, você tem os seus animais que você mexe. Se você for ver essas pessoas, elas têm essa atividade. Não necessariamente elas estão fazendo exercício como a gente entende, fazendo musculação, ginástica, correndo, andando de bicicleta. Elas têm uma atividade. Não quer dizer que seja uma atividade de musculação. Não uma atividade. Mas é uma atividade física. Isso que no contexto no contexto que elas estão envolvidas. E essa atividade obviamente ajuda na preservação. Veja, você tem regiões que são montanhosas, que a pessoa tem que subir, tem que descer, localidades onde elas têm que se deslocar a pé para ir que elas têm essa possibilidade do deslocamento, do caminhar, do fazer uma caminhada por um lugar que é aprazível, que elas conseguem, que elas se sentem seguras. Então, veja, você tem diversas condições para que você chegue dentro desses pilares, que é a atividade física, a alimentação, o sentido de pertencimento e essa condição de ter o estresse e a ansiedade, que é uma síndrome que abala a maior parte da população mundial. Essa condição de parece que você está sempre... com o tempo sempre escasso, sempre existe uma dívida ali, né? Que você tem, nossa, eu tenho que tentar esticar um pouco mais o tempo. Então, quando você entra nessa condição, e muitos dos pacientes que a gente atende aqui na clínica, você percebe que eles têm 65, 70, 75, e eles têm o mesmo grau de ansiedade que tem uma pessoa jovem, que está ali ativa, que tem uma série de problemas para resolver, e muitas vezes essas pessoas têm menos coisas para fazer, mas um grau de ansiedade gigantesco. Pessoas que não conseguem respirar. Pessoas que não sabem como se respira. Pessoas que esqueceram que a respiração é uma coisa que pode trazer tranquilidade. Pessoas que esqueceram que respirando eu consigo, tranquilizar, acalmar, relaxar meus pensamentos, que é um caminho natural para a conexão consigo mesmo. E, obviamente, quando você está fazendo atividades, e uma das questões até que está associada muito à memória da pessoa que envelhece, cada vez mais os estudos têm demonstrado que as multitarefas não ajudam quem está envelhecendo porque tiram o foco, o poder de concentração, o poder de execução. Então, a gente acha que o legal é estar com 3 telas abertas, um negócio escrevendo, uma música tocando e conversando com outra pessoa, quando, na verdade, em muitos momentos o que você precisa, e é isso que a gente encontra nessas zonas azuis, são pessoas que estão focadas naquilo que estão fazendo. E no momento, em viver aquele momento de uma forma intensa. E eu acho que essas questões são reflexões que a gente pode trazer para a nossa vida. Em que momento a gente está cultivando a nossa zona azul? E acho que é a partir disso que são as provocações que a gente pode trazer para as pessoas que estão escutando a gente. Acho que essa reflexão é bem boa. É isso. Acho que é a reflexão do próprio podcast, né, que a gente começou esse tema. Como encaixar isso, como descobrir as nossas zonas azuis, né? E colocar isso na nossa vida. E uma coisa que você falou, que eu acho que ela forma o pilar um dos pilares de como anda a sociedade hoje em dia, né? E a saúde das pessoas, que é o componente do estresse, né? Da ansiedade, né? Então isso também retroalimenta, né? Tudo se retroalimenta. A ansiedade com uma comida inadequada, com a falta de tempo, com a falta de propósito, com a falta de foco, acho que é o mal da sociedade moderna, né? As pessoas realmente vivem muito ansiosas, muito estressadas. Isso vai dando uma série de doenças psicossomáticas que a gente sabe como é que é, né? E, enfim, isso vai alterando tudo na pessoa, né? Nas pessoas, né? Eu acho que essa reflexão que a gente está trazendo
Pare você que está em casa agora, para lá, dá um tempinho e escreve, né, sobre esses 3 ou 4 pilares que a gente está discutindo. Gerenciamento e controle de estresse, qualidade do sono, atividade física ou atividades do dia a dia que você realiza, a sua alimentação e esse pertencimento à comunidade. Coloca ali e começa a ver onde está a tua zona azul. Aonde você já se colocaria dentro de uma zona azul? Óbvio que o ambiente onde você está inserido também é importante. O ambiente onde você está, a cidade onde você está, como aquela cidade te trata também é importante. Mas na condição que a gente tem de refletir sobre a nossa saúde, sobre o autocuidado, pensando numa longevidade saudável, é muito importante que a gente olhe, puxa, o que eu estou fazendo para me colocar dentro de uma condição de quem viveria numa zona azul. É perfeito. O quanto eu cuido do meu sono, o quanto eu acho importante dormir bem, o quanto eu acho importante dormir o número de horas que de fato faz meu corpo repousar. Aqui na clínica, né, a gente vai desvendando mitos, né? A gente vai começando a encontrar, né? Diz aquela, porque o velho dorme cedo, porque o velho gosta de acordar cedo, tudo é mito. É um mito, na verdade, porque assim, os distúrbios do sono acontecem na medida que a gente vai envelhecendo, acontecem. Só que assim, muitas pessoas não zelam pela qualidade do seu sono, elas têm televisão no quarto. E elas ligam a televisão e ficam vendo N programas, até a 1, até as 2, até as 3 da manhã, eventualmente dormindo e acordando numa posição inadequada, gerando problemas de coluna, problemas de coluna cervical, coluna lombar, problemas no ombro, porque dormem tortas. E somado a isso, todos os distúrbios que vêm quando você não tem um sono adequado, que a sua memória piora, que a sua atenção diminui, que o seu cansaço aumenta, você altera seu ciclo circadiano, você altera a secreção hormonal. Então, quando a pessoa não reflete sobre isso, ela diz, eu quero morar na Sardenha porque lá é uma zona... E ela, não adianta mudar para Okinawa, para Sardenha... levando sua televisão para o quarto. E continuar com os mesmos hábitos. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que refletir, na verdade, sobre que hábitos eu já posso adotar para eu pensar que eu vou fazer minha zona azul, pelo menos no que tange a minha saúde. Então, quando a gente pensa nesse gerenciamento, nessa qualidade do sono, as pessoas fazem coisas assim absurdas, né, com relação ao sono. Adormecem no sofá, aí levantam. Uma coisa comum que é comer, né, muito antes de dormir. Né? Comer, elas se alimentam, né? Veja, você não tem nenhuma necessidade de fazer um grande lanche antes de deitar, até porque você não vai gastar nada disso e vai estar ali no processo, né, de digestão, enquanto você deveria estar descansando. Então, aumentando sua taxa, né, sua glicemia, aumentando o risco de você ter diabetes tipo 2, aumentando até teu peso, porque se você não vai gastar, aquilo vai entrar vai para suas células adiposas, para suas células de gordura. Então, quando a gente conversa com as pessoas no dia a dia, essas provocações eu acho que são importantes. Pensa na sua zona azul de sono. O que é um sono dentro de uma zona azul? Que é um sono reparador. Isso. O que é um sono reparador? Às vezes a pessoa nem sabe mais o que é. Não sabe. Muitas têm distúrbios com ronco, com apneia. Qualquer um desses distúrbios do sono vai aumentar o risco de AVE, vai aumentar o risco de infarto, vai aumentar também o risco, né, da pessoa ter distúrbios de memória, porque se você não tem um sono de qualidade, as suas memórias não se consolidam, o seu cérebro não tem tempo de relaxar, as novas aprendizagens ficam mais difíceis. Então veja, o sono é fundamental como um pilar para a saúde e muito pouca gente fala sobre ele e muito pouca gente aceita mudar o mínimo. Vamos tirar a televisão do quarto? Vamos colocar uma cama e um travesseiro adequado? Vamos escurecer o quarto para dormir? Porque você mora numa rua muito iluminada ou porque a sua janela é muito... Então tem diversas coisas que a gente pode adaptar para aproximar a nossa realidade a uma realidade azul, pelo menos em alguns dos pilares. Alguns dos pilares. Então, acho que esse tipo de provocação a gente pode fazer. E também, claro, você pode dizer para mim, puxa, mas e tudo que acontece fora que vai me afetar? Tudo que eu não tenho uma calçada para andar, eu não tenho um parque para caminhar?
Eu acho que tudo isso faz parte de uma discussão também que a gente tem que ter. Mas hoje a nossa provocação é muito maior no sentido de o que você pode fazer para aproximar essa condição de zona azul naquilo que você tem de fato o controle. É isso que eu ia falar. Eu acho que a hora que você falou, eu pensei justamente nisso. Uma coisa que a gente não tem controle são fatores externos, né? Isso. A gente não tem esse controle, mas a gente tem controle em alguns aspectos das zonas azuis, que é a nossa própria alimentação, nosso sono, nossa atividade física, nosso controle de estresse, aquela coisa de controlar a ansiedade, estresse, mas de se entender, saber quem você é, né? Saber qual comunidade, o que você quer fazer, onde você pertence, onde você se encaixa. Eu acho que isso é tudo uma parte de um autoconhecimento que as pessoas estão longe de ter esse nível, né? De ter, né? Quando você fala, né, eu fico pensando em diversas pessoas que a gente atende no dia a dia e até, por exemplo, quando você conversa sobre alimentação é um tema tão controverso quanto o próprio sono. Porque a maior parte das pessoas não admite que tem hábitos inadequados. A gente sabe, né, que, por exemplo, muitas pessoas que moram sozinha ou que dependem de uma outra pessoa, elas, por exemplo, deixam de tomar o café da manhã, deixam de se alimentar pela manhã. Muitas pessoas dormem durante toda a manhã e acordam muito próximo da hora do almoço. Agora eu estou aposentada, como que eu não vou me permitir fazer isso? Então ela se permite fazer isso. E daí ela se permite fazer isso e daí ela encavala as refeições, né? Aí essas refeições normalmente daí, em vez de fazer uma refeição adequada, daí ela mescla, começa a comer aquilo que a gente estava falando, comidas que são de fácil preparo, comidas rápidas, que não trazem alimentação adequada. Imagine, nós precisamos o tempo todo de diversos nutrientes. Eu acho que vai ser importante, em determinado momento, a gente conversar aqui que nutrientes são esses. Mas imagine, a gente precisa consumir, segundo alguns estudos, até 30 variedades diferentes de frutas e legumes durante a semana. Quando que a gente pensa nisso? Quando que a gente faz isso? Mas e por quê? Porque a nossa microbiota precisa disso, precisa desses nutrientes para que ela esteja ativa, para que o nosso intestino, que é o segundo cérebro, funcione de forma adequada, para que a secreção de serotonina seja adequada, para que o nosso ânimo, para que a nossa disposição seja adequada. E muitas pessoas dispõem de mais tempo, por exemplo, para cuidar da sua alimentação na medida que elas envelhecem e cuidam cada vez menos. Então isso sim está sobre a nossa responsabilidade. Ah, mas eu não quero cozinhar todo dia. Não faça todo dia. Faça uma comida legal, congele, faça pequenos frascos, né? E congele. Tem isso na geladeira preparadinho. Comida. Planejamento. É o planejamento. Tem que se planejar. E eu acho que uma coisa que a gente já tinha falado em outro podcast é cuidar da saúde requer atenção e trabalho também, né? Diário, né? Você não cuida da saúde uma vez por mês, você não cuida da saúde quando você vai no médico ou quando você vai fazer exercício, não. A saúde não. é feita no dia a dia. No dia a dia. É uma construção diária. E uma construção reflexiva, por isso que custa tanto. Por isso que é muito mais fácil eu deixar, né, eu levando as coisas, deixa a vida me levar, e de repente o que acontece? Puxa, vai numa catástrofe, vai no médico, está com um monte de coisa, um monte de medicamentos, e daí a pessoa fica polimedicamentada, ela tem múltiplas comorbidades, e daí aquilo é muito difícil de lidar, porque daí o envelhecimento é pesado. Agora, essa condição dessa reflexão que a gente está trazendo, de você construir seus pequenos... Vamos pensar em pequenos portos azuis, onde você... Opa, aqui está seguro. Vamos construindo pouco a pouco, vamos pensar nisso de uma forma de melhorar a nossa condição de envelhecer bem. E essa gestão é pessoal. Eu não posso terceirizar isso para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, não posso. É uma condição que eu tenho que fazer reflexão sobre aquilo. E aquela história do autoconhecimento, né? A pessoa tem que se conhecer a ponto de entender todas essas dimensões. Exatamente, a ponto de entender, e mais importante ainda é a gente imaginar que na medida que eu faço pequenas modificações, os impactos são muito grandes, a pessoa vai perceber isso. Essa percepção muda a condição da pessoa quando ela se hidrata de forma
adequada, quando ela dorme de forma adequada, quando ela faz uma atividade que seja prazenteira, quando ela participa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a satisfação. Nós estamos trabalhando com questões muito profundas das emoções que elas provocam. Então, uma comida que de fato seja uma comida que alimente, ela não alimenta só o teu estômago, ela alimenta a tua alma, ela alimenta o teu espírito, ela alimenta a tua sensação de bem-estar. E isso vai se refletir. Quando a gente vê uma pessoa obesa, normalmente essa pessoa obesa não é uma pessoa que está bem alimentada, ela está muito mal alimentada. E está trazendo, sobretudo quando ela é velha, ela está trazendo consigo uma série de problemas. Ela está trazendo dores articulares, ela está trazendo diabetes, ela está trazendo polineuropatia, ela está trazendo dores na coluna. Então, assim, distúrbios de tireoide. Ah, mas é que isso é... Não, a consequência é que, como você não cuida do seu corpo, o seu corpo começa também a não conseguir mais se equilibrar. Para a homeostase acontecer, ou seja, esse equilíbrio instável no qual a gente consegue ter saúde, é muito importante que a gente perceba que são pequenos esforços cotidianos que vão ajudar o teu corpo a trabalhar bem. E obviamente que podem acontecer doenças, podem acontecer traumas, mesmo para aqueles que se cuidam. Mas o que a ciência tem mostrado, o que os estudos têm mostrado, é que quem tem esses hábitos vive melhor, consegue construir uma saúde melhor. Não é à toa que existem essas zonas azuis, não é à toa que existem diversas pessoas que se debruçam a estudar aquelas comunidades para compreender o que está acontecendo lá. E quando você vai ler os estudos, você começa a compreender essas questões. Que muito desse gerenciamento não é que eles estão esperando que alguém venha cuidar deles, não é que eles estão esperando que alguém os chame para fazer uma atividade, não é que eles estão esperando que alguém, olha, vou trazer aqui a comida. Não, são pessoas que têm essa responsabilidade e essa ideia de que a educação é permanente, que eu aprendo mais, que eu faço mais na medida que eu me integro mais. Então essas são condições que a gente fala de uma reflexão sobre a condição de envelhecer, cuidando da sua vida, cuidando desse patrimônio que é a sua saúde. E isso eu acho que são as reflexões mais importantes que a gente pode fazer com relação a você trazer zonas azuis para a sua vida. Eu acho que essa é uma provocação que a gente tem que fazer e continuar fazendo, porque as pessoas... Eu acho que um dos nossos objetivos é acordar as pessoas para essas questões. Eu faço convite a vocês encontrarem as suas zonas azuis e fazer isso que o Beto falou, escrever quais os pilares você conhece e teoricamente acha que domina, né? Ou que até que você está fazendo, né? Alguma coisa para construir. Vamos imaginar nessa condição de construção dessa zona azul, que ela é pilar, né? Que você está construindo pilares, e eu acho que você escrever sobre isso, você analisar o que está acontecendo com você, é uma forma muito legal de você tomar consciência do que você está fazendo pela sua saúde. Em qual desses pilares da Zona Azul você está muito mais próximo de se aproximar de uma condição de saúde, de uma condição de bem-estar, de uma condição de estilo de vida que vai proporcionar para você uma longevidade melhor, mais saudável. Isso pode ser feito em qualquer momento da vida. Não importa se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60, se você tem 70. É uma reflexão. Eu acho que é bem isso. É bem legal. E falar que... em qualquer momento a pessoa pode fazer essa reflexão, não importa a idade, ela pode começar a ter um estilo de vida melhor em qualquer idade. Sim. O planejamento pode ser feito também em qualquer idade, né? Lógico que quanto mais cedo começar, talvez tenha resultados melhores lá na frente, né? Sim. Mas isso não impede de nenhuma pessoa começar a fazer e começar a se preocupar com isso, né? Perfeito. E eu faço de novo. Procure... e ache as zonas azuis da sua vida, né? Isso mesmo. Acho que é mais legal. Vamos ficar por aqui, o tempo acabou. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Mandem mensagem, se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Valeu.